A palavra positividade, ela sempre nos remete ao fato de que nós estamos diante de alguma coisa ligada ou interligada a autoconhecimento ou autoajuda. E para muitas pessoas, autoconhecimento e autoajuda são palavras desgastadas porque são palavras que nos remetem a ações que não aconteceram. No entanto, a nossa conversa de agora é sobre positividade na educação. Duas expressões que juntas formam uma terceira expressão que está de acordo com o contexto, de acordo com os novos contextos de aprendizagem e, sobretudo, de acordo com as novas condições da escola para esse momento, para essa contemporaneidade. O processo educativo, ele sempre ocorre, ou deveria sempre ocorrer, de modo que o aluno ou o educando pudesse se transformar e, ao se transformar também os contextos e os espaços por onde ele atua, onde ele vive, literalmente o contexto social dele. No entanto, se o processo educativo é verdadeiramente um processo de mobilidade social, uma criança só pode acreditar nesse processo de mudança se o processo de educação que ela está recebendo leva ela a essa utopia, a essa crença, a essa positividade. Acontece que muitas vezes o responsável por esse processo educativo, o educador, não acredita mais em mobilidade social. E se um educador, se uma escola não acredita em mobilidade social, como é que ela faz isso acontecer na cabeça de uma criança ou de um jovem? Nós estamos dizendo que, para boa parte da população brasileira, crianças, jovens e adultos, a condição de dignidade humana só podem ser alcançados mediante o processo educativo. É com o conhecimento trazido e elaborado pela escola que muitas pessoas vão poder comer, trabalhar, vivenciar as experiências do mundo e, sobretudo, encontrar o lugar delas no mundo. Isso é o princípio da positividade. Fazer uma criança que nasceu sem condições de ter dignidade para comer, dignidade para viver, dignidade para se alimentar, por meio da escola, ou usando esse empoderamento, essa força que a escola traz, conseguir chegar neste lugar. Então, o grande desafio da escola nesse momento é verdadeiramente construir o processo de positividade, porque o conteúdo está disponibilizado. Em qualquer lugar que a criança ou que o jovem estiver, ali tem um conteúdo. Nós então estamos lembrando que há os conteúdos formais das escolas formais, essas escolas técnicas, escolas básicas, escolas de ensino médio, escolas de ensino superior. Estas escolas trazem conteúdos que formam um aluno, mas existe um outro processo de construção da formação de um aluno, seja ele uma criança, um jovem ou um adulto em EJA, que é a escolarização não formal. A junção desses dois processos, do formal e do informal, podem dar ao aluno e, portanto, ao sujeito da ação, condição de mobilidade social. O grande barato da educação é justamente transformar uma criança que nenhuma possibilidade tinha, ou quase nenhuma possibilidade tinha de mobilidade social, passar a acreditar e operacionalizar essa grande mudança. Muitas dessas crianças que vão à escola serão responsáveis pela primeira casa própria dos seus pais, pelos primeiros livros que vão chegar naquela família, naquela comunidade e pelas primeiras transformações que vão ser operacionalizadas naquele contexto social. São crianças em escolas que muitas vezes conhecem e reconhecem a beleza, o belo, a alimentação saudável, a arte e tantas outras possibilidades da vivência humana que a escola pode trazer para a criança. Mas se a escola pode fazer isso, o que a criança faz com isso que a escola faz? Se transforma. E ao se transformar, ela sai de um degrau para outro degrau, que pode não ser maior ou melhor, mas é diferente de onde ela estava. E é neste lugar da diferença que a criança reconhece novas possibilidades. Então, o que é necessário nesse momento da nossa conversa é essa compreensão por parte de quem faz educação, de que se a escola não trabalhar a positividade no educador,
no processo educativo, na metodologia e na instituição, na unidade institucional que desenvolve o processo, todo aquele conteúdo formalizado perde o sentido. E aí a pergunta seria: aprender conteúdos para quê? Viver para quê? Se entupir, se encher de conteúdos para quê? E é dessa forma, e respondendo todas essas perguntas, que nós chegamos à constatação de que positividade não é autoajuda na escola. Positividade é a nova condição do contexto social para este momento. Todo o processo de perdas, de falhas, de nesgas, de aberturas, de gaps, de buracos vividos nos últimos 2 anos por conta da pandemia que avassalou o mundo inteiro, foi só agrandado, ampliado, no sentido de que a falta existe. E se a falta existe, tanto para educador quanto para educando, tanto para a família quanto para a escola e para a sociedade de maneira geral, como que nós vamos buscar a recuperação dessas faltas? Vamos buscar a recuperação de tudo isso com uma atitude positiva. E uma atitude positiva nesta minha conversa não tem a ver com autoajuda, tem a ver com autoconhecimento. A partir do momento que eu me reconheço como um sujeito que busca e que precisa e que quer fazer essa mobilidade social, aí sim eu passo a acreditar no poder da escola, na transformação da escola, e eu levo o meu aluno a acreditar no mesmo. Positividade na educação é para mim uma metodologia, é para mim uma prática didática, é para mim o grande desafio da escola. Nós, educadores, precisamos dessa atitude positiva diante da vida. E é essa atitude positiva diante da vida que me faz entender que a vida, a escola, a sociedade, as crianças compõem um todo, e é esse todo que precisa se mover. E como eu sempre digo, educar é um ato de persistir com delicadeza.